Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. V. Quando na manhã seguinte, às 11 horas em ponto, Raskolnikov entra no prédio da delegacia pedindo que comunicassem a sua chegada a Porfiri Petrovich, da seção de investigação das causas penais, ficou mesmo surpreso com a demora em recebê-lo. Passaram-se, pelo menos, 10 minutos e só então ele foi chamado, enquanto deveriam, segundo os cálculos dele, atacá-lo de imediato. Nesse ínterim, o jovem tinha permanecido na antessala rodeado de pessoas que iam e vinham sem ter, aparentemente, o mínimo interesse por ele. Na sala vizinha, que se assemelhava a um secretariado, havia uns servidores a escrever, e era óbvio que nenhum deles fazia a menor ideia de quem seria um tal de Raskolnikov. O jovem olhava ao redor inquieto e desconfiado, observando se não havia ao seu lado algum guarda encarregado de impedi-lo de ir embora ou, pelo menos, algum olheiro que o vigiasse à socapa. Mas não havia nada parecido. Raskolnikov via apenas os rostos dos funcionários preocupados com suas tarefas mesquinhas e de mais algumas pessoas, e ninguém se importava com sua presença a ponto de ele poder ir logo aonde quisesse. O jovem ficava cada vez mais convencido de que, se aquele homem misterioso de ontem, aquele fantasma que surgira do subterrâneo, estivesse realmente a par de tudo, de certo não permitiriam que ele, Raskolnikov, esperasse assim parado, com toda a tranquilidade. Certamente, não teriam esperado pelo seu comparecimento até às 11 horas até que ele próprio se dignasse a comparecer. Deduzia-se que aquele homem ainda não tinha feito nenhuma denúncia, ou que ele simplesmente não sabia nada, e nada tinha visto com os próprios olhos, e como poderia ter visto, sendo, por conseguinte, tudo aquilo que se dera com ele Raskolnikov, no dia anterior apenas uma visão exagerada pela sua imaginação mórbida e nervosa. Essa hipótese começara a consolidar-se na sua mente ainda no dia passado, em meio às mais intensas manifestações de desespero. Pensando nisso tudo agora e preparando-se para o novo combate, o jovem sentiu, de repente, que estava tremendo, e ficou mesmo indignado com a ideia de que a causa desses tremores era o medo do odiado Porfiri Petrovich. O mais terrível seria o novo encontro com esse homem. Raskolnikov sentia um ódio desmedido por ele, detestava-o infinitamente e até receava que acabasse por delatar a si próprio, devido a tanto ódio. Porém sua indignação estava tão forte que a tremedeira logo passou. Preparado para entrar com ares de frieza e desafio, ele se prometeu que ficaria, o maior tempo possível, calado, apenas olhando e escutando, e que, ao menos dessa vez, dominaria a qualquer custo a sua natureza morbidamente irritadiça. Nesse momento, convidaram-no para o gabinete de Porfiri Petrovich. Porfiri Petrovich estava sozinho no seu gabinete. Esse cômodo não era muito grande nem muito pequeno, os móveis que estavam lá. Uma grande escrivaninha posta diante de um sofá revestido de oleado, um ficheiro, um armário que ocupava um dos cantos e umas cadeiras. Eram todos de madeira amarela e envernizada, típicos de um escritório. Num canto da parede, ou melhor, do tabique dos fundos, havia uma porta trancada que, pelo visto, dava acesso aos outros cômodos. Tão logo Raskolnikov entrou, Porfiri Petrovich fechou a porta do gabinete e eles ficaram a sós. Recebeu o seu convidado com um ar mais jovial e acolhedor, de modo que, só alguns minutos mais tarde, Raskolnikov percebeu nele certos indícios de desconcerto, como se o investigador acabasse de ser tirado do seu compasso ou flagrado numa situação bem discreta e pessoal. Ah, meu digníssimo! Ei-lo aqui, em nossas paragens. Começou Porfiri, estendendo-lhe ambas as mãos. Sente-se, pois, queridinho. Ou talvez o senhor não goste de ser chamado de digníssimo. Queridinho, disse jeito tu corte. Não tome isso por falta de cerimônia, faça o favor. Sente-se aqui, neste sofazinho. Raskolnikov se sentou, sem despregar os olhos dele. Em nossas paragens, desculpas por falta de cerimônia, o termo francês tu court etc. e tal, tudo isso era muito característico. Ele me estendeu as duas mãos, entretanto não deu nenhuma, retirou-as a tempo. Surgiu-lhe uma suspeita. Os homens estavam observando um ao outro, mas desviavam, num átimo, os olhares, assim que estes se entrecruzavam. Trouxe-lhe aquele papel. Sobre o relógio, tome. Está escrito certo ou precisarei refazê-lo? Como? O papel. Bem, não se preocupe, está certo. Disse Porfiri Petrovich, como se estivesse com pressa, e, já dito isso, pegou o papel e leu-o. Sim, é isso mesmo. Não precisa de mais nada. Confirmou com a mesma rapidez e pôs o papel na mesa. Um minuto depois, conversando sobre outra coisa, pegou-o de novo e colocou em cima do seu ficheiro. Parece que o senhor disse ontem que gostaria de interrogar-me, formalmente, sobre os meus encontros com a mulher assassinada. Ia começar Raskolnikov. Porque disse, parece. Essa ideia lhe veio feito um relâmpago. E por que estou tão preocupado assim de ter dito? Parece. Surgiu-lhe, de pronto, outra ideia fulminante. De súbito, ele sentiu que, com apenas um toque de Porfiri, com duas palavras e duas olhadas deste, sua desconfiança tomara, num só instante, proporções monstruosas.
E que isso era perigosíssimo, os nervos se irritam, a emoção cresce. Perigo, perigo. Vou trair-me de novo. Não, não, não. Não se preocupe, que temos tempo, bastante tempo. Murmurava Porfiri Petrovitch, andando ao lado da mesa sem nenhum objetivo exposto, ora se acercando da janela ou do ficheiro, ora regressando à mesa, ora evitando o olhar desconfiado de Raskolnikov, ora parando, de supetão, e cravando os olhos nele. Sua pequena, rechonchudinha e redonda figura tinha, nesse meio tempo, um aspecto muito estranho, como se fosse uma bolinha a rolar de um lado para o outro e saltitar de encontro a todas as paredes, de canto em canto. Temos tempo, temos. O senhor fuma. Tem cigarros. Eis aqui um cigarrinho. Continuava ele, dando ao visitante um cigarro. Sabe, eu o recebo aqui, mas o meu apartamento fica logo ali, atrás do tabique, o desserviço, enquanto alugo um urbano, por um tempinho. Precisava fazer nele uma reformazinha. Agora está quase pronto. Sabe, um apartamento de serviço é coisa boa, hein? O que o senhor acha? Sim, coisa boa. Respondeu Raskolnikov, mirando-o quase escarninho. Coisa boa, coisa boa. Repetia Porfiri Petrovitch, como que refletindo, ao mesmo tempo, num assunto bem diferente. Sim, uma coisa boa. Quase gritou, por fim, de chofre erguendo os olhos para Raskolnikov e parando a 2 passos dele. Essa repetição abobada, esse apartamento de serviço é coisa boa, contradizia demais, em função de sua trivialidade, o olhar sério, meditativo e enigmático que ele fixou agora em seu convidado. Mas isso apenas aumentou a fúria de Raskolnikov, de sorte que ele não pôde abster-se, de modo algum, de um desafio zombeteiro e assaz imprudente. Sabe de uma coisa? Perguntou ele repentinamente, olhando para o investigador quase com ousadia e até achando certo prazer nisso. Parece que existe uma regra jurídica, um procedimento comum para todos os inquéritos possíveis, o de começar de longe, abordando lá umas ninharias ou mesmo uma coisa séria, mas totalmente alheia ao assunto, para, digamos assim, animar ou, melhor dizendo, distrair o interrogado, embalar a desconfiança dele e depois, da maneira mais inesperada, atordoá-lo com alguma pergunta fatalmente perigosa no meio da testa. Não é assim mesmo? Parece que até hoje todos os manuais e guias fazem, religiosamente, menção a isso. Bem, pois o senhor acha que este meu apartamento de serviço é para, hein? É, dito isso, Porfiri Petrovitch entrefechou um olho, dando uma piscadela, algo astuto e engraçado passou pelo rosto dele, as rugas se alisaram na testa, os olhos ficaram estreitinhos, as feições se distenderam, de repente ele deu uma risada nervosa e longa, ondeando o corpo todo e fitando Raskolnikov bem nos olhos. O jovem também desandou a rir, de maneira algo forçada, mas, quando Porfiri, vendo-o rir assim, ficou quase rubro de gargalhadas, a aversão excedeu-lhe, de súbito, toda a prudência cessando de rir, ele carregou o senho e mirou Porfiri com ódio, por muito tempo, sem desviar os olhos durante todo esse arrastado e como que propositalmente contínuo riso. Aliás, a imprudência era evidente de ambos os lados, parecia que Porfiri Petrovitch se ria de seu visitante, o qual detestava tal riso, e nem um pouco se confundia com essa circunstância. Isso era muito importante para Raskolnikov. Ele entendeu que Porfiri Petrovitch tampouco estava minimamente confuso, quando de sua conversa recente, e que, pelo contrário, fora ele, Raskolnikov, quem caíra na armadilha, que, com certeza havia nisso algo por ele ignorado, algum objetivo, que tudo estava, talvez, já pronto e ia, agora mesmo, explodir e descortinar-se. Então ele procedeu logo ao assunto, levantando-se e pegando o casquete. Porfiri Petrovitch começou, resoluto, mas bastante irritado. Ontem o senhor me revelou sua vontade de convidar-me para algum interrogatório. Ele acentuou, sobretudo, a palavra, interrogatório. Eu vim, e, caso o senhor tenha algo a perguntar, então pergunte, caso contrário permita-me ir embora. Estou sem tempo, tenho um negócio a tratar. Preciso ir ao enterro daquele servidor atropelado pelos cavalos que o senhor, também conhece. Acrescentou ele e logo ficou zangado consigo mesmo por esse acréscimo, irritando-se, consequentemente, ainda mais. Estou farto disso tudo. O senhor me ouve. E já faz muito tempo, inclusive estava doente por causa disso, numa palavra. Ele quase gritou, sentindo que a frase sobre a doença não vinha nada a calhar, numa palavra, digne-se a interrogar-me ou deixe que vá embora, de imediato, e, se me interrogar que seja de modo estritamente formal. De outro modo não vou permitir, e... Por enquanto, adeus, já que não temos nada a fazer agora, nós dois. Meu Deus! O que é que o senhor tem? Sobre o que iria interrogá-lo? De súbito, Porfiri Petrovitch passou a cacarejar, mudando logo de tom e de aparência, e, num instante, cessando de rir. Não se preocupe, por gentileza. Azafamava-se, ora voltando a andar de um lado para o outro, ora se empenhando em fazer Raskolnikov sentar-se. A gente tem tempo e muito tempo, e tudo isso não passa de uma bobagem. Eu, pelo contrário, estou tão contente de que o senhor tenha vindo enfim.
Recebo-o como meu hóspede. E quanto a esse riso maldito, meu queridinho Rodion Romanovich, perdoe-me. Rodion Romanovich. Assim é seu patronímico. Pelo que parece, ando meio nervoso, e o senhor me fez gargalhar com a argúcia de sua observação. Palavra de honra, às vezes fico vibrando, que nem borracha, por meia hora. Rio muito. Até tenho medo de paralisia, com esta compleição minha. Sente-se, pois, faça o favor. Faça o favor, queridinho, senão vou pensar que ficou zangado. Raskolnikov não respondia, escutando e observando, e seu semblante continuava colérico. Aliás, ele se sentou, mas ainda com o casquete na mão. Digo-lhe, queridinho Rodion Romanovich, uma coisa sobre mim mesmo, para explicar essa característica. Prosseguiu Porfiri Petrovich andando rápido pelo seu gabinete e procurando que seu olhar não se cruzasse com o do visitante. O senhor sabe, sou solteirão, um homem bem retraído e desconhecido, e, além disso, sou uma pessoa acabada, entorpecida, gastei-me debalde É. O senhor tem percebido, Rodion Romanovich, que na nossa terra, quer dizer, cá na Rússia e, sobretudo, em nosso meio petersburguense, se duas pessoas inteligentes, que ainda se conhecem pouco, mas, digamos assim, sentem respeito mútuo, iguais a nós dois agora ficarem juntas, elas não conseguem, por meia hora, encontrar nenhum tema a abordar, sentam-se, congeladas, uma na frente da outra e confundem-se reciprocamente. Todos têm o seu tema a discutir. As damas, por exemplo, ou as pessoas mundanas de nível superior sempre têm um assunto para a conversa, este de rigor. Porém as pessoas medianas, como a gente, são todas recatadas e de poucas palavras, quer dizer, as pessoas pensantes. Por que isso acontece, meu queridinho? Não temos interesses sociais ou somos honestos em demasia e não queremos, talvez, enganar um ao outro, não sei o que o senhor acha, hein? Mas ponha o casquetinho de lado, ponha. Parece que está para sair agorinha, palavra de honra, fico envergonhado de ver. Ao contrário, estou tão contente. Raskolnikov pôs o casquete de lado, continuando a escutar, taciturno e carrancudo, a oca e desconexa tagarelice de Porfiri. Mas o que está querendo, de fato? Será que só quer distrair-me com seu lero-lero tolo? Não lhe sirvo o café, pois o lugar é impróprio, mas por que não a passarmos uns 5 minutos assim, como dois companheiros, por diversão? Tagarelava, sem trégua, Porfiri. Sabe, todas aquelas tarefas funcionais, mas não fique sentido, meu queridinho, de que esteja andando de lá para cá, sem parar, desculpe-me, queridinho, receio muito ofendê-lo mas necessito mesmo de exercícios. Fico sentado, o tempo todo, e estou tão afeliz de andar uns 5 minutos, hemorroidas, tenho pensado em tratar-me com uma ginástica, dizem que os servidores de quinta, quarta e até de terceira classe pulam com gosto a corda, eis o que é a ciência de nosso século, isso é. E quanto às minhas tarefas, interrogatórios e todas essas formalidades, é que o senhor acabou de mencionar os interrogatórios. E sabe, meu queridinho Rodion Romanovich, acontece que tais interrogatórios deixam de fato, o interrogante mais perturbado ainda que o interrogado. Foi sobre isso, meu amiguinho, que se dignou a falar agora com toda a justiça e argúcia. Raskolnikov não reparara em nada parecido. A gente se atrapalha a palavra de honra. E sempre a mesma coisa, feito um tambor, a reforma está em marcha, e nós aqui vamos, ao menos, mudar de título, hehehe. E quanto aos nossos procedimentos jurídicos, como se expressou com sagacidade, nisso concordo inteiramente com o senhor. Mas diga-me, quem é que não sabe, dentre todos os réus, inclusive o populacho mais bronco, que vão, primeiro, ludibriar o interrogado, digamos, com essas perguntas alheias? Segundo a sua expressão ótima, e depois o atordoar, bem no meio da testa, segundo a sua comparação primorosa, Pensou realmente que eu queria, com o apartamento, Como o senhor é irônico. Chega pois, vou parar. Ah, sim, a propósito, uma palavra puxa a outra, uma ideia atrai a outra, o senhor acabou de mencionar, igualmente, o modo formal de interrogar, sabe? Que modo formal é esse? Em muitos casos, a formalidade é uma bobagem. Às vezes, é só conversar amigavelmente, e fica melhor. Nunca é tarde para usar a formalidade, permita-me que o acalme quanto a isso. E o que é, no fundo, a formalidade, pergunto-lhe eu. Não se pode prender o investigador com as formalidades a cada passo. É que o ofício do investigador é, por assim dizer, uma arte livre ou algo do mesmo gênero, Porfiri Petrovich se calou por um minutinho, retomando o fôlego. Ele não se caçava de tagarelar, ora derramava frases absurdas e ocas, ora usava, de supetão, certas palavras misteriosas e logo tornava a dizer asneiras. Estava quase correndo através do cômodo, movendo suas perninhas obesas cada vez mais depressa, olhando para o chão, colocando a mão direita para trás e fazendo com a esquerda diversos gestos que sempre destoavam, de modo grotesco, das suas palavras. Raskolnikov notou de repente que, percorrendo o gabinete, ele parara umas 2 vezes ao lado da porta, por um instante, como que para escutar algo.
Será que está esperando por alguém? E nisso o senhor realmente tem razão. Prosseguiu Porfiri num tom alegre, mirando Raskolnikov com uma singeleza extraordinária, o que fez que este estremecesse todo, preparando-se para lutar. O senhor tem razão em zombar, com tanto espírito, das formalidades jurídicas, hehe. É que esses nossos procedimentos profundamente psicológicos, alguns deles, por certo, são ridículos ao extremo e mesmo inúteis, caso restritos demais pelas formalidades. Volto a falar das formalidades, sim? Caso eu reconheça ou melhor dizendo, suspeite que fulano, beltrano ou cicrano sejam criminosos no âmbito de algum inquérito de que ando encarregado. É que o senhor estudou direito, Rodion Romanovich? Sim, estudei. Pois então, eis um exemplo, digamos assim, para o futuro, quer dizer não pense que me atreva a ensiná-lo, olhe só que artigos sobre os crimes que o senhor publica. Não, é assim, como fato, que ousarei apresentar-lhe este exemplozinho, se achasse, digamos, que fulano, beltrano ou cicrano fossem criminosos, porque iria incomodá-los antes do prazo, pergunto-lhe eu, nem que tivesse provas contra eles. Cumpre-me, por exemplo, prender um sujeito maligno na hora, e quanto a outro sujeito, por que não deixar, palavra de honra, que ele passeie um pouco pela cidade, já que tem índole diferente, hehe. Não, pelo que vejo, o senhor não entende bem, então lhe darei uma noção mais clara. Se, por exemplo, eu prender aquele sujeito cedo demais, ele ganhará com isso, digamos assim, um apoio moral, hehe. Está rindo. Raskolnikov sequer pensava em rir, estava sentado, cerrando os lábios, e cravava seu olhar inflamado nos olhos de Porfiri Petrovitch. Entretanto é assim mesmo, sobretudo em relação a certas pessoas, já que somos todos diferentes, e a prática é sempre igual. O senhor se digna a dizer agora. As provas, tudo bem, suponhamos que haja provas. Porém as provas, meu queridinho, têm duas pontas, na maioria das vezes, e eu cá sou investigador ou seja, um homem suscetível. Confesso, apetece-me, por assim dizer representar a minha investigação com uma precisão matemática, apetece-me arranjar uma provazinha que se pareça a 2 vezes 2 são 4. Que se pareça à comprovação direta e incontestável. E se o prender antes do prazo ainda que esteja seguro de que é ele, subtrairei, talvez, a mim mesmo os meios de acusá-lo posteriormente, e por quê? Porque lhe determinarei digamos, a condição, porque eu definirei, digamos, psicologicamente e acalmarei, porque ele entenderá, enfim, que está preso e haverá de esconder-se de mim na sua casca. Dizem que lá em Sebastopol, logo depois do Alma as pessoas inteligentes temiam muito que o inimigo atacasse, sem demora Sebastopol de frente e acabasse por ocupá-la, mas quando viram que o inimigo preferia o cerco regular, indo construir a primeira linha de fortificações, aquelas pessoas inteligentes se aquietaram, dizem, e até ficaram alegres. Havia, pelo menos, 2 meses à disposição, porquanto o cerco regular é um negócio delongado. Está rindo de novo, não me acredita. É claro que o senhor também tem razão. Tem, sim. Concordo que são casos particulares, o caso que lhe apresentei é, de fato, particular. Mas eis o que precisamos levar em conta, generosíssimo Rodion Romanovich, o caso geral, aquele mesmo pelo qual todas as formalidades e regras jurídicas foram medidas, calculadas e inscritas em livros, nem sequer existe, pelo próprio fato de que todo evento, por exemplo, todo e qualquer crime se transforma, tão logo acontece na realidade, num caso inteiramente particular e, vez por outra. Num caso assim, bem dissemelhante de tudo o que já aconteceu no passado. Às vezes acontecem, nesse sentido, casos hilários. Pois se eu deixar um senhor daquele sozinho, sem o prender nem incomodar, mas contanto que, a toda hora e todo minuto, ele saiba ou, pelo menos, suspeite que estou a par de tudo, de todo o seu segredo, e fico de olho nele dias e noites, sem relaxar, se ele se sentir, assim, perpetuamente seguido e tiver medo contínuo, ficará tonto e, juro por Deus, virá entregar-se, ele mesmo, ou então fará, palavra de honra, mais algo que se assemelhe a 2 vezes 2 são 4. E tome digamos, um aspecto matemático. Que coisa agradável. Isso pode acontecer mesmo com um bicho do mato, e quanto à nossa gente, ao homem de inteligência moderna e desenvolvido, ainda por cima, em certo sentido, nem me fale. É uma coisinha bem importante, meu queridinho, entender em que sentido o homem está desenvolvido. E os nervos, o senhor se esqueceu por completo dos nervos. É que tudo isso de hoje é ruim, doentio e irritadiço. E mas quanto fel é que tem todos eles. Isso aí, digo-lhe eu, é uma jazida de fel, em certos casos. E pouco me importa, se ele anda desamarrado pela cidade. Que seja assim, que passeie mais um pouquinho, eu sei por mim mesmo, que é minha vitimazinha e que não me escapará de maneira alguma. Para onde fugiria, hehe? Para o estrangeiro. Um polonês é que fugiria para o estrangeiro, mas não ele, ainda mais que eu estou de olho e tomei, além disso, minhas providências. Para o interior da pátria.
Mas lá vivem os roceiros, a verdadeira e rematada escória russa. Desse jeito, homem modernamente desenvolvido vai preferir o cárcere ao convívio com tais estrangeiros como a nossa plebe, hehe. Porém tudo isso é bobagem e aparência. O que significa, fugir? É uma coisa externa, não é o cerne da questão, não é por não haver para onde fugir que ele não me escapará, mas por estar amarrado psicologicamente, hehe. Que expressão, hein? Não me escapará por lei da natureza, mesmo se tiver para onde fugir. O senhor já viu uma borboleta diante de uma vela? Pois então ele vai girar e girar assim, à minha volta, como se eu fosse uma vela, não prezará mais a liberdade, ficará cismado, confuso, enrolar-se-á todo, como que numa rede, definhará, de aflito, até a morte. E não só isso, preparará, ele mesmo, alguma coisinha matemática para mim, semelhante a 2 vezes 2. É só eu lhe conceder um entreato mais longo. E vai girar ao redor de mim, estreitando cada vez mais o raio e, afinal, catrapos. Entrará direto na minha boca, e eu o engolirei, e isso será um deleite, hehehe. O senhor não acredita? Raskolnikov não respondia, pálido e imóvel, fitava o rosto de Porfiri com a mesma angústia. Boa lição. Pensava, gelando de medo. Não é mais nem o gato a brincar com um ratinho, como ontem. Ele não me mostra, em vão, sua força, nem alude a ela, é muito mais inteligente que isso. Tem outra meta, mas qual? Ei, mano, é tudo bobagem, tentas intimidar-me com tua astúcia. Não há provas, e o homem de ontem não existe. Queres apenas confundir-me, queres irritar-me importunamente e me pegar nesse estado, porém não o conseguirás, vais falhar, sim, falhar. Mas por quê? Por que aludir até esse ponto? Contas com os meus nervos doentes, é isso? Não, mano, não o conseguirás mesmo e vais falhar, embora tenhas aprontado alguma coisa, pois bem, a gente verá o que aprontaste. E ele juntou todas as forças preparando-se para uma catástrofe horrível e ignota. Por vezes, sentia vontade de atacar Porfiri e de esganá-lo num átimo. Antes ainda de entrar no seu gabinete, o jovem tinha medo dessa raiva. Sentia como se ressecava a boca, como o coração palpitava, como a espuma lhe vinha aos lábios. Apesar disso decidiu que permaneceria calado, sem dizer uma só palavra imprudente. Entendia que essa seria a melhor tática em sua situação, pois não apenas se conteria a língua como também irritaria o inimigo com seu silêncio e faria quiçá, que ele próprio dissesse algo precipitado. Esperava, pelo menos, que isso acontecesse. Não, pelo que vejo, o senhor não me dá crédito, pensa, talvez, que sejam somente umas brincadeiras inofensivas. Prosseguiu Porfiri, ficando cada vez mais prazenteiro e tornando a percorrer o gabinete com risadinhas ininterruptas. É claro que tem razão, até minha figura foi feita pelo próprio Deus de modo a suscitar nos outros tão só pensamentos cômicos. Sou um bufão, mas repito-lhe o seguinte, meu queridinho, desculpe-me, Rodion Romanovich, que sou velho, porém o senhor, jovem ainda, digamos, em sua primeira juventude, dá o maior valor à mente humana, bem como todos os jovens. A frívola argúcia da mente e os argumentos abstratos do juízo não o seduzem. É igualzinho ao antigo Hofkriegsrat austríaco, por exemplo, ou seja, o quanto eu entenda de assuntos militares, julgando pelos papéis, Napoleão acabou derrotado e aprisionado, conforme eles lá, em seus gabinetes, tinham planejado e, da maneira mais arguta, previsto, mas eis que o general Mack se rende com todo o seu exército, hehehe. Estou vendo, meu queridinho Rodion Romanovich, estou vendo que o senhor zomba de mim, porque eu, um homem tão civil assim, só escolho exemplozinhos da história militar. Mas fazer o que? É meu ponto fraco, gosto de estratégia militar e adoro tanto ler todos aqueles relatórios bélicos que, decididamente fiz pouco caso de minha carreira. Palavra de honra, deveria ser militar. Não eu me teria tornado, quem sabe, Napoleão, mas seria major com certeza, hehehe. Pois bem, meu amiguinho querido, agora vou dizer-lhe toda a verdade detalhada sobre o dito caso particular, a realidade e a natureza, prezado senhor, são coisas importantes e Deus sabe como perturbam, de vez em quando, o cálculo mais precavidíssimo. Ei, escute o velho, Rodion Romanovich, que falo sério. Dizendo isso, Porfiri Petrovich, que mal tinha completado 35 anos, parecia realmente envelhecido, mesmo a voz dele mudou, e todo o corpo ficou encurvado. E sou, ademais, um homem sincero. Eu sou sincero ou não, como o senhor acha? Parece que sou, digo-lhe tantas coisas à toa e nem reclamo recompensa por isso, hehe, pois bem, continuo, a argúcia é, a meu ver, uma coisa formidável, é, por assim dizer, a beleza da natureza e o consolo da vida, e faz, por vezes, tais truques que nenhum investigadorzinho humilde desvendaria, já que está empolgado, nesse meio tempo, com a própria fantasia, como isso sempre acontece, por ele também ser humano. A natureza é que salva, contudo, o investigadorzinho humilde, eis o problema. E a mocidade fascinada com a argúcia, que passa por cima dos obstáculos.
Como o senhor se dignou a definir de maneira espirituosíssima e astuciosíssima, nem sequer pensa nisso. Suponhamos que ele minta, quer dizer, aquele sujeito, o tal caso particular, o incógnito. E minta otimamente, da forma mais astuciosa, parece que deveria deleitar-se com seu triunfo, colhendo os frutos de sua argúcia, e ele. Baque. Desmaia no momento mais interessante e escandaloso. Suponhamos que seja uma doença ou o abafo que, vez por outra, acontece em espaços fechados. E daí? Em todo caso, sugeriu uma ideia. Mentiu de modo incomparável, mas com a sua natureza não contou. Ei lá aí, a perfídia. Certa vez, ofuscado pela frivolidade da sua argúcia, ele começa a ludibriar aquela pessoa que o suspeita, empalidece como que de propósito, como que jogando, porém empalidece naturalmente demais, e aquilo que é por demais verossímil também sugere uma ideia. Enganará no primeiro lance, mas o investigador mudará de opinião, depois de cismar a noite toda, exceto se for ignorante. E isso ocorre a cada passo. Veja bem, ele mesmo começará a apressar-se, a meter o bedelho onde não for chamado, a falar volta e meia do que deveria, bem ao contrário, ocultar, a usar diversas alegorias, hehe. Virá por si mesmo e perguntará, por que não me prende tanto tempo, hehehe. E isso bem pode acontecer com a pessoa mais arguta, com um psicólogo e literato. A natureza é um espelho, o mais transparente de todos. Olha nele e admira, eis o que é. Mas por que foi que ficou tão pálido Rodion Romanovich? Está com falta de ar, não queria abrir a janela. Oh, não se preocupe, por favor. Exclamou Raskolnikov, de repente, soltou uma gargalhada. Por favor, não se preocupe. Porfiri se postou na frente dele, esperou um instante e desandou, ele próprio, a rir de igual maneira. De chofre, Raskolnikov se levantou do sofá, e seu riso totalmente insano cessou de vez. Porfiri Petrovich, disse ele, em alto e bom som, ainda que mal se mantivesse em pé. Percebo, enfim, claramente que o senhor me suspeita mesmo do assassinato daquela velha e da irmã dela, Lizaveta. Por minha parte, declaro que tudo isso me tem aborrecido há muito tempo. Se achar que tenho direito de perseguir-me em termos da lei, então me persiga, se quiser prender-me, então me prenda. Contudo, não lhe permitirei caçoar de mim nem me torturar. Subitamente, seus lábios tremerão, seus olhos fulgirão de sanha, e sua voz, antes bem reservada, ficou sonora. Não vou permitir. Gritou ele, de supetão, e com toda a força deu um soco na mesa. Ouve isto, Porfiri Petrovich. Não vou. Ah, meu Deus, o que é isso de novo? Exclamou Porfiri Petrovich levando, pelo visto, um grande susto. Meu queridinho, Rodion Romanovich. Meu amiguinho, meu pai de sangue. O que é que o senhor tem? Não vou permitir. Bradou outra vez Raskolnikov. Fale baixo, meu queridinho. Se ouvirem a gente gritar, virão para cá, o que vamos dizer então, pense. Cochichou Porfiri Petrovich, apavorado, e aproximou seu rosto do de Raskolnikov. Não vou permitir, não vou. Repetiu Raskolnikov maquinalmente, passando, de chofre, a cochichar da mesma maneira. Porfiri se virou depressa e foi correndo abrir a janela. Deixar o ar fresco entrar. E beber, meu querido, um pouco de água, que é um fricote, isso aí. Porfiri ia mandar que trouxessem água, porém a jarra, que estava lá mesmo, num canto, veio bem a calhar. Beba, meu queridinho. Cochichava ele, trazendo a jarra, talvez o ajude. O susto e a compaixão de Porfiri Petrovich eram tão naturais que Raskolnikov se calou e fitou-o com uma curiosidade selvagem. Não aceitou, no entanto, água. Rodion Romanovich, amiguinho, assim o senhor vai enlouquecer, asseguro-lhe, Ah! Beba, pois. Beba só um pouquinho, acabou por obrigar o jovem a pegar o copo com água. Maquinalmente Raskolnikov o levou aos lábios, mas logo mudou de ideia e, com aversão, pôs o copo na mesa. Sim, foi um fricote. Desse jeito, meu queridinho, vai adoecer como antes. Porfiri Petrovich cacarejava com uma compaixão amigável, se bem que o seu semblante continuasse perplexo. Meu Deus! Como poder descuidar-se dessa maneira? E Dmitri Prokofitch veio visitar-me ontem. Concordo, o meu caráter é escarninho, ruim, e eles chegaram a uma conclusão dessas. Meu Deus! Veio ontem, mais tarde, quando a gente estava almoçando, começou a falar de um jeito que eu só abri os braços assim, pensando, ah, meu Deus! Veio de sua parte, não é? Sente-se, meu querido, por Cristo, sente-se. Não foi de minha parte, não? Mas eu sabia que ele ia visitá-lo e sabia por quê. Respondeu bruscamente Raskolnikov. Sabia? E daí? É que estou a par de outras façanhas suas, meu queridinho Rodion Romanovich. Eu sei de tudo.
Sei, inclusive, que o senhor foi alugar o apartamento, tarde da noite, quando já tinha escurecido, e começou a tocar a campainha, e perguntou sobre o sangue, e confundiu os operários e zeladores. Entendo esse seu estado de espírito, o de então, entendo, ainda assim, o senhor vai simplesmente enlouquecer desse jeito, juro por Deus. Ficará todo estonteado. A indignação é que ferve demais, sua indignação nobre, causada pelas mágoas que levou, primeiro, do fado e depois dos policiais, portanto o senhor se agita tanto, aqui e acolá, para forçar todos, digamos, a agir mais depressa e, feito isso, acabar logo com tudo, já que está farto dessas bobagens e suspeitas todas. É verdade. Adivinhei a sua situação. Mas desse modo o senhor não apenas ficará tonto, como também envolverá Razumikin, ele é bondoso demais para isso, o senhor mesmo sabe. O senhor é doente, e ele é virtuoso, então essa sua doença é, para ele, contagiosa. Vou contar-lhe, meu queridinho, quando se acalmar. Sente-se, pois, um pouco, por Cristo, descanse, por gentileza, que está todo desfigurado. Sente-se, venha. Raskolnikov se sentou, seus tremores passavam, e o calor se alastrava por todo o corpo. Com profunda tensão e perplexidade, ele escutava Porfiri Petrovitch, que, assustado e amigável, vinha cuidando dele. No entanto, não acreditava em nenhuma das suas palavras, embora sentisse uma estranha propensão a acreditar nelas. Inesperadas, as falas de Porfiri sobre o apartamento tomaram-no de sobressalto. Como é que ele sabe do apartamento, hein? Pensou o jovem, de súbito. E conta para mim, ele mesmo. Sim, houve um caso psicológico, quase igual ao seu, em minha prática judicial, um caso mórbido assim. Continuava Porfiri, apressado. Um tipo também acusou a si próprio de assassinato, e como acusou, desdobrou toda uma alucinação, apresentou os fatos, relatou as circunstâncias, deixou todo mundo confuso e embaralhado, e daí? Ele mesmo, sem nenhum dolo apenas em parte, foi a causa do assassinato, mas bem de longe, e, quando soube que tinha dado margem aos assassinos, ficou triste, transtornado e passou a ter visões. A seguir, ensandeceu por completo e persuadiu a si próprio que era justamente o assassino. Todavia, a comissão do Senado tomou conta, por fim, desse inquérito, e o coitado foi absolvido e posto sob tutela. Graças à comissão do Senado. Eita que coisa, ai ai ai. Que coisa, meu queridinho. Mas desse jeito, desde que tais impulsos vêm irritar-lhe os nervos, acabará mesmo tendo delírios, indo de noite tocar as campanhas indagando sobre o sangue. Eu cá estudei toda a psicologia em prática. O homem sente, às vezes, vontade de pular da janela ou de cima de um campanário, e a sensação dele é, dessa feita, a mais tentadora. O mesmo com as campainhas. Doença, Rodion Romanovich, uma doença. Tem negligenciado demais a sua doença. Deveria consultar um médico experiente em vez daquele seu gordo. O senhor está delirando. E tudo isso se faz simplesmente em delírio, por um instante, tudo ficou girando em volta de Raskolnikov. Será mesmo? Surgiam-lhe as suspeitas. Que ele continua mentindo. É impossível, impossível. Ele tentava afastar esse pensamento, por antever a que grau de fúria e frenesi este ia levá-lo e por sentir que podia perder o juízo por causa da cólera. Não foi em delírio, não? Foi na realidade. Exclamou ele, juntando todas as forças de sua razão para decifrar o jogo de Porfiri. Sim, na realidade. O senhor ouve. Sim, entendo e ouço. Ainda ontem o senhor dizia que não fora em delírio, e mesmo salientava que não fora. Entendo tudo quanto pode dizer-me. É? Mas escute, meu benfeitor Rodion Romanovich, eis uma circunstância assim, por exemplo. Se o senhor realmente fosse um criminoso ou estivesse, de fato, envolvido naquele crime maldito, de qualquer forma que fosse, será que iria? Poupe-me. Insistir que não fizera aquilo tudo em delírio, mas, bem ao contrário, em pleno juízo. E insistir, ainda por cima e especialmente, com tanta perseverança, seria isso possível, seria possível mesmo, misericórdia. A meu ver, tudo se faz às avessas. Pois se o senhor sentisse alguma culpa, precisaria insistir justamente que tinha agido em delírio, não é? Não é mesmo? Ouvia-se uma malícia nessa indagação. Raskolnikov recuara até o espaldar do sofá e, calado, fitava Porfiri, que se inclinara em cima dele, com muita perplexidade. Ou, por exemplo, falemos do senhor Razumikin, quer dizer, se ele veio ontem por si só ou por sugestão do senhor. Não deveria dizer justamente que viera por si só e ocultar que fora por sua sugestão. Mas o senhor não oculta isso, mas insiste que a sugestão foi sua. Raskolnikov nunca insistira nisso. Um calafrio lhe percorreu as costas. Tudo isso é mentira. Disse ele devagar e baixinho, entortando os lábios num sorriso mórbido, o senhor deseja mostrar-me, outra vez, que conhece todo o meu jogo, que antecipa todas as minhas respostas, prosseguiu, quase sentindo, ele próprio, que não ponderava mais suas palavras.
O senhor deseja intimidar-me, ou apenas se ri da minha cara? Dizendo isso, o jovem continuava a fitar o investigador, e de repente uma infinda fúria tornou a brilhar em seus olhos. É tudo mentira! Exclamou ele. O senhor sabe muito bem que a melhor artimanha do criminoso é não esconder, na medida do possível, o que não pode ser escondido. Eu não acredito. Eita, como é ladino! Porfiri soltou uma risadinha. Não há quem dê conta do senhor, meu querido, tem uma monomania aí dentro. Não acredita, pois? E eu cá lhe digo que já passou a acreditar, já acreditou por um quarto de artim, e farei que acredite pelo artim inteiro, porque gosto mesmo do senhor e sinceramente desejo o seu bem. Os lábios de Raskolnikov tremiam. Desejo, sim, e digo-lhe de maneira definitiva. Prosseguiu Porfiri tocando o braço de Raskolnikov, um pouco acima do cotovelo, com um gesto leve e amigável. Digo de maneira definitiva, observe sua doença. Ainda mais agora que as parentas vêm visitá-lo. Não se esqueça delas. Precisa afagá-las e acalmá-las, mas o senhor só as amedronta. O que tem a ver com isso? Como é que o senhor sabe disso? Por que tanto interesse? Espia-me, pois, e quer revelar isso. Meu queridinho. Foi o senhor mesmo quem me contou tudo, nem sequer percebe que, nessa comoção sua, relata tudo, de antemão, para mim e para os outros. E o senhor Razumikin, Dmitri Prokofitch, contou-me também muitos detalhes interessantes ontem. Não, o senhor me tem interrompido, mas eu lhe digo que essa sua suscetibilidade, mesmo com toda a argúcia que possui, até o fez perder a visão adequada das coisas. Eis, por exemplo, aquele tema das campanhas, digamos, foi essa joia, foi esse fato. Note-se, todo um fato, que lhe entreguei de bandeja. Eu, o investigador. O senhor não vislumbra nada nisso. Se o suspeitasse, ao menos, um pouquinho, deveria agir desse modo. Não, deveria, pelo contrário, começar embalando os seus escrúpulos, sem aludir que já sei desse fato, e distraí-lo assim, levando para o lado oposto e, de repente, atordoá-lo no meio da testa. Segundo a própria expressão sua, e o que foi, digamos, que o senhor se dignou a fazer no apartamento da assassinada às 10 horas da noite e, pior ainda, quase às 11 horas. E por que foi que tocou a campainha? E por que perguntou sobre o sangue? E por que assombrou os zeladores, chamando-os juntos à delegacia? Eis como me cumpriria agir, se tivesse, ao menos, um pingo de suspeita contra o senhor. Cumpriria colher seus depoimentos conforme todas as formalidades, dar uma busca e, sabe-se lá, até prender o senhor. Assim sendo, não tenho suspeitas, visto que atuei de outra maneira, mas o senhor perdeu a visão adequada, portanto não vê patavina, repito-lhe isso. Raskolnikov sentiu um tremor pelo corpo todo, de sorte que Porfiri Petrovitch reparou nisso com toda a clareza. É tudo mentira! Bradou ele. Não sei como são seus intuitos, mas o senhor está mentindo. Falou em outro estilo, há pouco tempo, e não me engano. Está mentindo. Eu cá estou mentindo. Reagiu Porfiri, visivelmente empolgado, mas preservando, ainda assim, o seu ar alegre e zombeteiro, sem que a opinião do senhor Raskolnikov a seu respeito lhe causasse o mínimo incômodo. Estou mentindo. E como o tratava há pouco tempo, eu, o investigador, quando lhe sugeria e entregava todos os meios de defesa, e argumentava, eu mesmo, toda essa psicologia, digamos, doença e delírio, ressentimento, melancolia e policiais. E mais outras coisas, hein? Hehehe. Aliás, digo-lhe a propósito que todos esses meios psicológicos de defesa, pretextos e artimanhas não têm consistência alguma e, ainda por cima, possuem dois gumes, digamos, doença, delírio, fantasmas. Só tive visões e não lembro. É tudo assim, todavia, meu queridinho, porque a doença e o delírio produzem imediatamente esses e não os outros fantasmas. Bem poderiam ser outros também, não é mesmo? Hehehe, Raskolnikov olhou para ele com altivez e desprezo. Numa palavra. Disse em alto e bom som, levantando-se e empurrando um tanto Porfiri, numa palavra, eu quero saber, o senhor me reconhece completamente isento dessas suspeitas ou não? Diga, Porfiri Petrovitch, e diga de modo positivo e conclusivo, depressa, agora mesmo. Eita, que problema! Mas que problema é que o senhor me dá? Exclamou Porfiri com um ar jovial, malicioso e nem um pouco inquieto. Por que quer saber tanto, desde que nem começaram a incomodá-lo para valer? É como uma criança, dá-me aí o fogo e logo. Por que anda tão preocupado? Por que está chamando a minha atenção, mas por que razões, hein? Hehehe. Repito-lhe. Gritou Raskolnikov, furioso. Que não posso mais suportar. O quê? Interrompeu Porfiri. A agonia. Não zombe de mim. Não quero. Digo-lhe que não quero mais, não quero nem posso. Ouve-me, ouve. Vociferou o jovem, desferindo outro soco na mesa. Fale baixo, mais baixo, que vão ouvir-nos. Aviso-o com seriedade e disse. Não estou brincando.
Disse Porfiri, cochichando, mas dessa vez seu semblante não denotava a recente expressão de susto e gentileza efeminada, pelo contrário, agora ele ordenava, direta e severamente carregando o sobrolho e como que destruindo, de uma vez só, todos os mistérios e ambiguidades. Mas isso durou apenas um instante. Atônito Raskolnikov sucumbiu, de repente, ao verdadeiro frenesi, coisa estranha se bem que estivesse no maior paroxismo de fúria, cumpriu a ordem de falar mais baixo. Não vou permitir que o senhor me torture. Cochichou da mesma maneira que antes, num átimo percebendo, com dor e ódio, que não poderia deixar de cumprir as ordens e ficando ainda mais furioso com essa ideia. Prenda-me, reviste-me, mas tenha a bondade de agir formalmente, em vez de brincar comigo. O senhor não pode. Mas não se preocupe com as formalidades. Interrompeu Porfiri com seu sorrisinho malicioso, mirando Raskolnikov mesmo com certo deleite. Convidei-o, meu queridinho, de modo caseiro, como se fôssemos amigos. Não quero essa sua amizade e cuspo nela. Ouve. Eis o que faço, pego o casquete e vou embora. O que me dás agora, desde que queres prender-me, hein? O jovem tomou o casquete e foi em direção às portas. Será que nem queria ver a surpresinha? Porfiri voltou a pegá-lo no braço, um pouco acima do cotovelo, e, dando risadas, fê-lo parar ao lado das portas. Ficava cada vez mais alegre e brincalhão, o que deixava Raskolnikov totalmente fora de si. Que surpresinha! O que é isso? Perguntou ele, fitando Porfiri com medo. A surpresinha está bem ali, sentada atrás da porta, hehehe. O investigador apontou para a porta trancada que levava ao seu apartamento de serviço. Até a tranquei para que não fugisse. O que é isso? Onde? O quê? Raskolnikov se aproximou do tabique e tentou abrir a porta, mas ela estava trancada mesmo. Trancada, sim, e a chave está comigo. Porfiri realmente tirou a chave do bolso e mostrou-a ao jovem. É tudo mentira. Berrou Raskolnikov, não conseguindo mais controlar-se. Estás mentindo, maldito polichinelo. E partiu para cima de Porfiri, o qual se afastara rumo às portas, mas nem um pouco se assustara. Entendo tudo, tudo. Achegou-se correndo a ele. Tu me provocas mentindo, para que eu me delate. Mas não tem como se delatar mais ainda, meu queridinho Rodion Romanovich. Ficou frenético, pois. Não grite, senão vou pedir socorro. Estás mentindo, nada vai acontecer. Pede socorro. Sabias que eu estava doente e querias irritar-me, levar-me à fúria para que me delatasse, era esse o teu objetivo. Não, dá-me fatos. Já entendi tudo. Não tens fatos, somente aquelas ínfimas conjecturas, aquela drogazinha de Zamiotov. Tu conhecias o meu caráter, querias levar-me ao frenesi e depois aturdir-me, de supetão, com esses teus padres e deputados. Esperas por eles, hein? O que é que estás esperando? Onde? Dá-me aí. Mas que deputados são esses, meu queridinho? Quanta imaginação o senhor possui. Dessa maneira nem sequer poderíamos cumprir as formalidades, como exige, não conhece a causa, meu amiguinho. E as formalidades não vão escapar, o senhor verá. Murmurava Porfiri prestando atenção ao barulho que se ouvia atrás das portas. Nesse momento, certo ruído surgiu, de fato, no cômodo adjacente. Ah, estão vindo. Bradou Raskolnikov. Mandaste chamá-los, esperavas por eles. Calculaste tudo. Pois bem, chama todos aqui deputados, testemunhas, quem quiseres. Vem, chama. Estou pronto, mas sobreveio um incidente estranho e tão inesperado em circunstâncias comuns que nem Raskolnikov nem Porfiri Petrovich poderiam, seguramente antecipar semelhante desfecho.